Toda casa, todo ambiente, todo conjunto relacional, você encontra esse tipo de fenômeno se manifestando e acontecendo. E, frequentemente, uma pessoa acaba sendo aquela que reflete o conjunto familiar, ou o conjunto social, ou seja lá o que for, essa pessoa encarna, se torna o environment de uma coisa assim, e em geral ela que mais padece no ambiente onde ela conviva, justamente porque ela passa a ser rejeitada. É muita convergência de anomalias distintas da família, anomalias de um, de outro, de todos, convergindo para ela, ela se torna um ente vértice. E não só é um vértice, mas ela também transmite, porque ela absorve a dor de todos, ou as idiosincrasias de todos, ou as frustrações de todos, ou as melancolias, ou as tristezas, ou as pulsões, ou as taras. Enfim, são pessoas múltiplas, pela capacidade de absorção, absorção inconsciente, absorção imperceptível, na maioria das vezes por ela própria. E ela só vai vivendo as consequências. E recebe a rejeição, em geral, do conjunto familiar inteiro. Ela é a cara de todos, de tal modo e tão multifacetadamente reflete personalidades, aspectos, angulações, expressões, manifestações de todos, que ela se monstrifica pela absorção de todos, pela expressão de todos, e se torna insuportável, porque ela é uma espécie de soma de todos os medos, soma de todos os temores, soma de todos os pavores, soma de todas as inquietações, vivendo naquele contexto familiar ou naquele conjunto humano. Isso acontece em qualquer lugar. Eu estou falando da família, mas isso acontece em grupos de amigos. Há pessoas com essa capacidade e quase que também com essa necessidade de absorção de todos, para se fazer uma espécie de deputado do conjunto, representante de todos. Isso é um processo inconsciente. E se identificam com facetas de todos, com angulações de todos, e essas pessoas mostram essas dimensões todas e, em geral, elas vão ficando também insuportáveis naquele ambiente. Porque ninguém quer, para onde se vire, enxergar-se, ou enxergar aquilo que nos outros abomina, mas que no outro, ou nos outros, são facetas. E nesse único indivíduo é uma soma. Aí todo mundo quer afastar essa soma do conjunto social. Ela é absolutamente insuportável. Você vê isso em praticamente todos os conjuntos humanos nos quais você habite e conviva. O ambiente, por exemplo, comunitário, chamado ambiente de igreja, é altamente favorecedor desse tipo de figuras, tanto para o bem, embora não seja bom o que assim se faça com ninguém, tanto quanto para o mal, porque sempre é mal que assim se faça alguma coisa contra alguém ou que alguém se faça tal coisa para os outros, ainda que inconscientemente. Por exemplo, na igreja, para o bem, que eu disse nunca faz bem, todavia, mas na interpretação imediata dos ingênuos, para o bem, essa soma de tudo, é quando o indivíduo
se torna a projeção positiva, o sonho positivo, a esperança melhor, a encarnação mais elaborada de tudo quanto ele e todos os demais na comunidade gostariam de ser, ver, provar, experimentar. Não que aquele indivíduo em si seja a síntese disso tudo, mas ele se torna o objeto da projeção. Ele não é, mas você o vê assim. Negativamente, eu também sei como é que é isso, do ponto de vista da negatividade negativa. Que é quando toda a imaginação do pior que passa pela cabeça das pessoas também é jogada sobre você. E qualquer coisa que você faça parece dizer, é isso mesmo. Para todas essas elaborações malévolas na mente das pessoas. Você está pensando em abacate, mas a pessoa está imaginando outra coisa. Qualquer coisa que você diga é ouvida de uma outra forma. Seus gestos, seus movimentos podem ser até explicados por você, mas eles não serão aceitos. Existe um dogma contra ti coletivizado naquele ambiente, independentemente do tamanho do ambiente. Isso cresce assim. Aí você diz, mas por que você está falando isso? Ora, porque tem um monte de gente aqui vivendo essa situação. De dois pontos de vista, pelo menos. Primeiro é o seguinte, aqueles que estão vivendo isto aqui, como os protagonistas da soma, da convergência, como os entes vértices, como os entes receptores, para-raios, ou como aquele caião da cara do espelho, que só recebe aquilo ali, a projeção, negativa ou positiva, seja qual for. E aí, são tantos os olhares, são tantas as somas, são tantas as projeções, que a maioria de nós acaba se tornando aquilo que sobre nós se projeta. A gente acaba aceitando o papel, aceitando o esmagamento, o protagonismo. São tantas falas simultâneas e cada um se queixando de ti, do que é pior neles, ou do que é pior nos outros, mas que eles veem tudo convergido para você, que você se torna uma representação inexplicável e não consegue entender por que você sofre tanta rejeição, tanta antipatia, por que teu pai te odeia, por que a tua mãe não te suporta, por que a soma dos teus irmãos tem um problema crônico contigo, por que você chega e alguns ambientes de intimidade, essas coisas só acontecem nos ambientes onde as pessoas pensam que têm ou têm algum tipo de intimidade ou de convívio com a gente, que é para poderem ter a arrogância da presunção dessa interpretação ou desse ajuizamento ou dessa projeção feita sobre você. À distância fica difícil fazer, tem que ter mais proximidade, porque é essa proximidade que também faz isso se transformar num deslocamento de responsabilidade pessoal daqueles que são assim, sentem assim, não querem se encarar e transferem para um outro. E quando em família isso pega, em geral pega num só. Em alguns casos a gente vê dois carregando. Mas é mais conveniente para a sobrevivência familiar que um só pague a conta. Seja o sumo sacerdote da convergência perversa, da soma das antipatias, você seja a puta da família,
o galinha da casa. Já está no inconsciente aquilo ali. Papai pegou, mamãe já vacilou, as irmãs, os irmãos também, mas o de todo mundo é normal, só o teu é que é adoecido, é mondrongoso, é crescido, é tarento, é superlativo, é imenso. O seu é diferente. E você vai virando um ente convergente. Aqui tem um monte de gente que, se olhar para a sua vidinha, seu ambiente familiar, com luz, com entendimento, vai verificar a quantidade de atribuições, de transferências, de encostos e possessões psicológicas que você carrega. E como eu disse, o pior é que a gente, uma vez que comece a sofrer isto, a maioria de nós sucumbe à multiplicidade dessas tiranias e desses papéis. A maioria de nós. Como aqui também tem um segundo grupo. É o grupo dos transferentes, dos massacrantes, dos pais que transferem, dos irmãos que transferem, dos maridos que transferem, das mulheres que transferem. E muita gente, porque esse é o caminho mais covarde, para a gente não ter que se enxergar, se converter, se transformar, se enfrentar e se vencer. O caminho mais fácil é evadir-se, é transferir, é projetar, é fazer do outro o meu álibi para ser como eu sou, para sentir o que eu sinto, para viver o que eu vivo e para sucumbir ante o que eu sucumbo, ou para ser essa pessoa que o rejeita como eu rejeito, ou que não gosta dele como eu não gosto dele. Ou seja, eu transformo o outro nas minhas melhores razões para detestar a mim nele. Isso é um laço diabólico horroroso que está na vida da maioria de nós humanos e a gente não enxerga, minha gente. De um modo ou de outro. De vez em quando eu me apanho em relação a alguém fazendo esse joguinho e eu tenho que me assustar comigo mesmo e dizer, não, isso não tem nada a ver com nada. Isso não tem nada a ver com ele, só tem a ver comigo. Eu sou a única pessoa em questão aqui. Todo mundo foi apenas eleito para se transformar em objeto que carregue o imantamento do meu olhar, da minha projeção e da minha necessidade de transferência covarde para o outro, que faz com que eu não me enxergue, não me encare, não me converta nunca à vida, ao sentido da vida em Deus. Nunca. Estou dizendo isso e quero dizer que, em geral, naquele que se torna a figura que se entrega à soma das projeções, que se entrega a esse papel de vértice convergente de todas essas coisas no ambiente e vai acabando assimilando as projeções de tal modo que, mesmo que ela abomine, no início diga eu não sou isso, devagar, sem sentir, ela vai se rendendo e vai se tornando o que acerca dela se projeta. Ela começa a existir suicidamente para justificar os ódios que supostamente ela recebe, que não são ódios, são as covardias transferidas. Mas a pessoa diz, bom,
Já que eu não consigo explicar por que isso acontece deles contra mim, deixa eu pelo menos explicar, sendo tudo o que eles dizem que eu sou. Pelo menos faz sentido assim. E a mente tem esses mecanismos inconscientes de cumprimento dessas narrativas que são feitas a nosso respeito. Como nos últimos 3 domingos eu venho crescentemente falando. Não sei se vocês já notaram. E aí o que acontece, especialmente com essa pessoa que se torna esse vértice, esse ponto convergente, essa soma de projeções e de idiosincrasias familiares, coletivas, ou relacionais, ou comunitárias, sociais, diversas. O que acontece? Em geral, uma inadequação total a qualquer convívio imediato com as pessoas. Como consequência, o indivíduo começa a ficar cada vez mais alheio, cada vez mais distante, cada vez mais afastado, cada vez mais solitário. Não raramente, os processos autoflagelantes se instalam no indivíduo e começa a se fazer várias formas de males, de tipos diversos, depende da personalidade do indivíduo, mas começa a se fazer males frequentes, uma inquietação imensa toma conta do coração, de modo que a existência dessa pessoa passa a ser uma existência multipulsionada, porque são pulsões de muitos habitando um único. Se ele tivesse absorvido apenas a pulsão do melancólico que projetou isso sobre ele, uma mãe triste o tempo todo sendo esse encosto, ele seria apenas um melancólico, mas quando ele é esse indivíduo soma de todos os transtornos, ele tem múltiplas pulsões. Ele não tem nem a bênção de ser bipolar. Ele é multipolar. De fato, ele é um indivíduo, ele é todos os pontos cardinais de todas as definições esticadas em todos os sentidos. Ele é aquele cara que pode dizer: Legião é o meu nome porque nós somos muitos. Por isso eu leio acerca dele aqui, numa das suas muitas versões humanas. As outras versões dessa angústia estão presentes aqui entre nós. Jesus chegou ao outro lado do mar da Galileia, Marcos 5, à terra dos Gerazenos ou dos Gadarenos, chegou à cidade de Gerasa, que é uma cidade cujo nome vem da raiz hebraica ger, que significa o possuído. Ao desembarcar, vocês vão vendo como a história do homem que vai ser narrada tem toda a ver já com o contexto, com a ambiência social e cultural. Ele morava numa cidade que significava a terra dos possuídos. Gerasa, ger, do hebraico. Ao desembarcar, Jesus ali na cidade dos possuídos, em Gerasa, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso. Na cidade dos possuídos veio um possesso. Claro, né? Coisa mais natural que da cidade dos possuídos veio um possesso. Como é que a gente cria uma cultura de possessão, de transferência e não quer que venha um possesso? Vem um possesso. É causa e efeito psicológico. Psiquismos coletivos funcionando com exatidões físicas. Da cidade dos possuídos veio um possesso. Como da família dos possuídos, da família dos oprimidos, da família dos enraivecidos, da família dos amargurados, da família dos angustiados, da família dos silenciados, da família dos incestuados, da família dos
oprimidos e abusados e chantageados e sequestrados e refenizados, vem o quê? Vem esse produto. E é interessante que essa cidade Gerasa tem esse nome, Ger, junto com outras cidades, como Gadara e mais outras 10, chamada Decápolis. Mas esta cidade, especialmente, foi uma das cidades principais, ela está erguida até hoje, uma cidade de ruínas extraordinárias na Jordânia. Vale a pena visitar, é lindo. E mantém bem o desenho romano, greco-romano do primeiro século. E uma cidade imponente, bonita, forte, rica. E ela tinha sido, durante 300 anos, quase 350, objeto de alternância de posses. Porque depois que Alexandre morreu, os exércitos dele se dividiram em 4. Naquela área do mundo, ficou ao norte, na Síria, o general Seleuco e no Egito, Ptolomeu, de cuja descendência vem a Cleópatra. Então, e a Jordânia, que a gente conhece hoje no mapa, ficava exatamente no meio do conflito, do campo de batalha, toda vez que os Seleucidas, que se inimizaram com os Ptolomeus no Egito, no sul, saíam à guerra, o campo de batalha era ali. Quando os outros poderiam, e aí houve muita alternância de poder. Ora, Gerasa estava sobre os Seleucidas do norte. Ora, estava sobre os Ptolomeus do Egito. Depois, os gregos perderam o poder. Houve rebeliões diversas. Aí os judeus conseguiram se rebelar com Judas Macabeus, a revolta dos Macabeus, tudo aquilo ali, o movimento dos Hashmoneus, e eles tomaram a autodeterminação por alguns anos, mas não demorou tanto, porque logo surgiram os romanos. E os romanos passaram por cima de todo mundo, então foram e tomaram lugar, de modo que já era mais ou menos a 12ª, 15ª alternância de posses dentro daquele povo num período de 300 anos. Alternância também de língua, alternância de modos, alternância de costumes. Até o nome da cidade tem uma raiz hebraica e não pagã. Ger deveria ter uma raiz de uma língua totalmente pagã, mas não. A presença e a proximidade de Israel influenciava também. É um caldo de influências. Prestem atenção, para vocês entenderem-se, não entenderem o texto, entenderem a si mesmos, a sua casa, a sua família. Jesus, chegando na cidade dos possessos, dos possuídos, encontrou um possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros. A alma vai ficando cada vez mais mórbida, tinha ímpetos de ódio, de raiva, que as cadeias não conseguiam prendê-lo, tamanho eram as pulsões raivosas que assomavam o coração dele. Já tinha sido preso muitas vezes e nada o detinha, ele quebrava tudo, e o conjunto social já construía algemas que ele pudesse quebrar, porque a relação do conjunto social com uma pessoa assim é extremamente ambivalente. Todo mundo diz que não o quer, mas todo mundo precisa dele, porque sem ele a gente tem que se enxergar. Por isso ele é fundamental para que a gente não tenha que se enxergar. Enquanto ele for louco por nós, a gente não tem que se ver. Ele andava sempre, de noite e de dia, numa ansiedade extraordinária entre os sepulcros e os montes, ferindo-se. Quando de longe viu a Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes.
porque Jesus antecipadamente lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe, então, Jesus: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque nós somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que não os mandasse os espíritos que o habitavam para fora do país, do contexto, da família, da cultura, da ambiência. O alimento é o forjamento cultural. Essa doença, esse caldo psíquico coletivo relacional. Por isso eles dizem: não nos mandes para fora da ambiência. Ora, pastava ali no monte uma manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: deixa-nos entrar nos porcos. E Jesus o permitiu e disse: ide. Então, saindo os espíritos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se de despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. E os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Então veio todo o povo, e indo ter com Jesus, viram o homem, o para-raio, o possesso, o vértice de todas as convergências da casa dele, da cidade dele, da história dele, daquele ambiente todo, aquele que tivera a legião, aquele que enlouquecera por todos, que se endemoninhara por todos, que vivera o transtorno de todos, viram-no agora assentado, vestido em perfeito juízo, aos pés de Jesus, e temeram. E pediram a Jesus para ir embora de lá. Porque o endemoninhado era apavorante, mas era necessário. Por isso é que faziam correntes que ele quebrava. Porque se você quiser fazer uma corrente que endemoninhado nenhum quebre, é facílimo. Mas o mecanismo psicológico é esse. A gente faz coisas para dizer que nós tomamos providências a respeito, mas não são para curar nem para solucionar. Não são. O governo brasileiro vive disso, fazendo corrente para o gadareno quebrar. Sabe que vai quebrar, mas a gente faz porque a gente diz: nós fizemos. Criamos os mecanismos coercitivos do roubo, da corrupção, da canalice, que nada. É uma corrente que foi feita para ser partida, porque ela tem que ser partida. No dia que ela não se partir, nós vamos ter que nos encarar. Tem que ter sempre essas pessoas que vão levando, quebrando grilhões, indo adiante, surtando por nós, sendo tudo que a gente é e não tem coragem de se enxergar e admitir. Aí elas são utilíssimas. Como elas são? Qual é o teu nome? Essa é a pergunta que eu quero te fazer, meu irmão. Qual é o teu nome? A tua legião é composta de quê? De quem? De quantos? De quais naturezas? De que absorções? Você já avaliou a possibilidade de que tudo que você chama de minha esquisitice, meus desajustes, minha natureza, minhas idiosincrasias, minhas doenças, até de meu caráter ou de minha personalidade, de fato, não tenham sido jamais, nunca, uma expressão de você, você e você mesmo? É preciso ter muita coragem para dizer: legião é o meu nome, porque somos muitos. Só o diabo esconjurado por Jesus declara essa verdade. Porque na hora que diz legião é o meu nome porque somos muitos, a verdade sobre todos os muitos que nele se escondiam é revelada. Por isso é que os muitos
que eram os que alimentavam a ele, porque ele vivia nos sepulcros. Como esse cara não morria de fome? É porque o pessoal do pratinho ia lá. Botavam cadeias nele que ele quebrava para dizer: aconteceu de novo. E somos impotentes diante da loucura humana. Então a gente faz para a gente continuar impotente sem resolver o que a gente não quer solucionar. A coadjuvância, a dependência, a codependência, os relacionamentos nos quais a gente entra, o que a gente alimenta para não ter que se enxergar, a gente mantém o outro naquele estado, até inconscientemente do ponto de vista da nossa intervenção, mas tem a ver com o fato de que enquanto ele estiver daquele jeito, eu não tenho por que me enxergar. Quanto pior ele estiver, menos eu tenho que me tratar. Deixa ele ficar extremamente doente por mim. Qual é o teu nome? A maioria de nós nunca parou para pensar se essa jornada que a gente faz, particular, pessoal, é escolha ou é herança? É escolha, é herança ou é absorção de projeções covardemente a nós atribuídas e inconsciente e enfraquecidamente por nós assimiladas? Isso altera a existência da vida da gente para sempre, se Jesus não chega na terra dos possuídos. Tem gente que vai assim, passa pelo planeta, morre nesse planeta, nunca teve um dia de si mesmo consigo mesmo. Foi sempre uma vida de legião, uma vida de muitos desejos, pulsões de todos, de agonia. A gente tem que começar a pesquisa da nossa legião em casa. Meu pai tem o poder de ser o Belzebu principal da minha possessão. Minha mãe, o poder de ser uma Lilith, uma pomba girosa na composição da minha legião. Os meus irmãos, tem gente aqui que é irmão de Apolo, outros são irmãos de Dionísio, outros de Baco, outros de Eros. Tem um panteão de irmãos para a gente chamar para dentro da gente. Aí a gente vai virando a soma. Não é que a gente chama, eles é que, para não quererem encarar quem são, vão pegando o pior deles, o que socialmente é menos aceitável, relacionalmente menos acolhível, transferindo para você, e você foi assimilando, aceitando, acolhendo e ficando gestado deles. A gente tem que olhar para trás e ir vendo quais foram os grandes momentos de alteração da nossa caminhada. Você já fez essa viagem? Você não quer fazê-la hoje? Começar a fazê-la agora? Ela vai ser libertadora. Ninguém está querendo que você faça isso. Só Jesus. Sua família com certeza não quer. Tudo que a família da gente não quer é a gente melhor do que a família da gente. Não. Há décadas, minha gente, que eu vejo famílias se esforçarem e amarem entre aspas, amarem de maneira superior, moral, messiânica, resgatadora, condoidamente altiva, um membro dependente da família.
Até que o cara se enxerga, se converte e muda. E dá um salto de qualidade. E a família fica só. A família é abandonada, tendo que se enxergar. Sabe o que eles fazem? Eles se enxergam? Não. Eles passam a odiar esse cara que já não os representa. Odiar. Foi o que Jesus disse no Evangelho: os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Você começa a seguir a vereda da liberdade em Cristo e a deixar todas as legiões para trás, os legionários se revoltam contra a tua libertação. Sempre. Começa aí, próximo, em casa. Então não estranhe, como foi aqui. A cidade, quando viu o cara bem, falou: sai daqui. Sai daqui, isso a gente vai ter que lidar com nós mesmos. A verdade é horrivelmente insuportável para quem não quer se converter. E Jesus o que fez? O rapaz disse a ele: deixa-me ir contigo, o pessoal não te quer aqui, nem a mim também. Deixa eu ir. Aí Jesus disse: não, volta para os teus. Com essa luz agora, com essa liberdade, com esse entendimento, com esse juízo, com esse bom senso, com essa clareza de individualidade purificada da legião das intrusões, essa coragem de ir se singularizando, se individuando e se abraçando com coragem de ser, vivendo para responder apenas por si mesmo e não como um representante arquetipicamente patológico da covardia de muitos que não querem se enxergar e nos elegem para serem as manifestações das desgraças deles, feitas nossas. Qual é o teu nome? Tem gente aqui que já viveu muito e até hoje não deixou de ser seu pai ainda está vivendo o pai. Vivendo a mãe, vivendo o ódio dos irmãos. O que você vem vivendo? Quem são essas companhias? Quem são essas multidões que se agarraram a você? Quem são e quais são essas sombras que pregaram em você? Cujas agonias você representa e as idiosincrasias você encarna. Gente, olha aqui. O que precisou foi só a presença de Jesus. Até o diálogo dos demônios com Jesus produziu libertação para o homem. Não é uma coisa interessante? Que a libertação do homem foi provocada por um diálogo de demônios com Jesus. Eu quero ter a ousadia de lhe dizer o seguinte: se a gente não deixar o diálogo de demônios com o santo acontecer, a gente não é liberto. A gente não é liberto. O cara tem que ter a coragem de deixar os fantasmas de dentro, as vozes perversas que nos invadiram, serem todas faladas. Elas têm que falar, elas têm que dizer o nome delas. Tem que dizer. Para que a gente seja curado. Para que a gente volte a si. Essas coisas têm que sair. Para sair, a gente tem que ter a coragem da identificação. Tem que ter a coragem da vocalização.
da admissão, da confissão, para que elas sejam de nós tiradas e a gente seja liberto. Hoje nós vamos tomar a ceia do Senhor, comer do pão, beber do cálice nesse espírito, dizendo: Senhor, eu quero ser salvo de toda legião que foi para mim transferida. Quero ser salvo das multidões de transferências. Eu não sou a soma de todos os medos, nem de todas as frigidez, nem a soma dos maus amores. Não sou a síntese da calamidade familiar, não sou o karma da minha mãe, não sou o karma imposto pelo meu pai, não sou o karma dessa casa, não sou o karma dessa nacionalidade, nem desta etnia, nem desta condição social, nem da amargura social da minha casa, não sou. Não sou a gadarena das frustrações sexuais da minha mãe, nem das mulheres da minha família. Não sou atraída pelas traições que eles sofreram. Não sou. Não aceito ser, não serei. Vou viver a minha vida com o meu juízo, com o meu entendimento, assentado com bom senso aos pés do Senhor. Não sou representante da psicopatologia de nenhum grupo. Não sou. Como tem muita gente em casa me assistindo que tem que dizer isso, tudo que a gente já disse também. Não sou representante das agonias dos endemoninhados e das legiões evangélicas de angustiados, oprimidos e culpados. Não sou.